Júlio Alencar observava da janela de seu escritório, no segundo andar de sua mansão no Morumbi, em São Paulo, enquanto Helena chegava pelo portão de serviço. 8 da manhã, como um relógio. Nem um minuto a mais, nem um a menos. 3 anos trabalhando em sua casa, e ela nunca havia se atrasado. Para qualquer outro patrão, isso seria motivo de satisfação. Para Júlio, era uma fonte de inquietação. Havia algo na rotina precisa e mecânica de sua governanta que o intrigava. Helena caminhava pelo jardim com passos rápidos, a bolsa de couro sintético sempre a tiracolo, os olhos focados no caminho à sua frente. Suas roupas eram invariavelmente as mesmas: calças escuras, blusas de cores neutras, sapatilhas gastas. Mas sua postura era o que mais chamava a atenção de Júlio. Não era a postura curvada de alguém derrotado pela vida. Era ereta, quase rígida, como se ela carregasse uma armadura invisível que a mantinha de pé. Júlio, aos 48 anos, havia construído um império no mercado financeiro. Ele conhecia pessoas. Sabia ler a linguagem corporal da ambição, da derrota, da dissimulação. Helena não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Ela não parecia quebrada, mas também não parecia estar apenas passando por uma fase difícil. Era um enigma silencioso que se movia por sua casa todos os dias. Ele desceu as escadas e foi para a cozinha, onde Helena já preparava seu café da manhã com uma eficiência quase robótica. "Bom dia, seu Júlio", disse ela. O cumprimento educado e impessoal de sempre, sem desviar os olhos da omelete que virava com perfeição. Júlio respondeu com um aceno, fingindo ler as notícias em seu tablet, mas, na verdade, observava-a. Cada movimento dela era calculado, sem desperdício, sem hesitação. Em 3 anos, ele não conseguia se lembrar de um único erro que ela tivesse cometido. Era como se toda a sua energia mental estivesse focada em ser a funcionária perfeita. "Helena", disse ele quando ela colocou o prato à sua frente, "você não quer se sentar e tomar um café? Esta mesa é grande demais para uma pessoa só." Ela parou por uma fração de segundo, o corpo enrijecendo quase imperceptivelmente. "Agradeço, seu Júlio, mas preciso começar a limpeza do andar de cima antes das 10. A mesma recusa educada de sempre. A mesma barreira invisível erguida com firmeza. Júlio era um homem acostumado a conseguir o que queria, mas havia algo na recusa de Helena que o desarmava. Insistir pareceria uma invasão, uma grosseria. O resto da manhã seguiu o padrão habitual. Helena limpava cada cômodo com uma atenção meticulosa. Júlio tentava trabalhar, mas sua mente se desviava para a figura silenciosa que se movia pela casa. Havia uma história não contada ali, um peso que parecia grande demais para seus ombros. Por volta do meio-dia, Júlio estava em uma videochamada com sua equipe de analistas quando ouviu um barulho vindo da sala de estar. Um som de algo pesado caindo. Ele pediu licença e foi verificar. Encontrou Helena ajoelhada no chão, ao lado de um vaso de cerâmica que havia se espatifado. "Está tudo bem?" perguntou ele. Helena levantou a cabeça rapidamente, e foi então que ele notou algo que nunca havia percebido antes. Círculos escuros e profundos sob seus olhos, uma palidez que o alarme de seu ar-condicionado não justificava. Não era apenas cansaço, era exaustão crônica. "Sim, senhor. Desculpe, foi um descuido meu. Eu limpo imediatamente", disse ela, a voz mais fraca que o normal. Ele a observou tentar se levantar. Ela se apoiou em uma poltrona, a mão tremendo levemente antes de conseguir se endireitar. Era um movimento sutil, mas para um homem treinado a notar as menores flutuações do mercado, aquilo foi um sinal de alerta. Durante o almoço, ele reparou que ela mal tocou na comida. Comeu algumas garfadas de salada e passou o resto do tempo empurrando a comida pelo prato. Quando ele ofereceu que ela levasse as sobras para casa, a recusa foi imediata. "Não precisa, obrigada. Tenho comida em casa." Outra mentira educada. Júlio estava começando a catalogá-las. Foi no final da tarde que ele notou a peça que mudaria todo o quebra-cabeça. Helena estava na copa, preparando um café, pensando que ele não estava por perto. Ela abriu sua bolsa e retirou um pequeno frasco de comprimidos. Júlio não conseguiu ler o nome, mas reconheceu o logotipo da farmácia no rótulo. Era uma farmácia de alto custo, especializada em medicamentos importados e tratamentos oncológicos. Ele sabia disso porque sua falecida esposa havia sido cliente.
Helena engoliu 2 comprimidos com um gole d'água, a mão rápida e discreta, e guardou o frasco de volta na bolsa. Quando Júlio entrou na copa alguns minutos depois, ela estava normal novamente, como se nada tivesse acontecido. Helena, você está se sentindo bem? Posso chamar um médico se quiser. Não precisa, seu Júlio. É só uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que exigia um remédio de uma farmácia oncológica. A explicação era tão frágil quanto um castelo de cartas. Mas ele não insistiu. Ainda não. Às 6 da tarde, Helena guardou seus materiais e foi se despedir. Terminei por hoje, seu Júlio. Até amanhã. Helena, espere, disse ele levantando-se. Quero falar com você. Ele viu o corpo dela enrijecer. Fiz algo errado? Não, pelo contrário. Você trabalha aqui há 3 anos e nunca conversamos sobre um reajuste. Quero lhe dar um aumento. O dobro do que você ganha agora. E quero assinar sua carteira com plano de saúde e todos os benefícios. Ele esperava ver alegria, ou pelo menos alívio. Em vez disso, viu pânico. O rosto de Helena ficou pálido. Eu não posso aceitar, seu Júlio. Por que não? Você merece. Eu não posso, repetiu ela mais firme. Mas agradeço a consideração. E saiu apressadamente, deixando Júlio sozinho com uma certeza incômoda. Ninguém recusa uma oferta daquelas sem um motivo muito sério. E ele estava determinado a descobrir qual era. Naquela noite, Júlio não conseguiu tirar Helena da cabeça. Ele andava pela mansão silenciosa, repensando cada interação que tiveram nos últimos 3 anos. As recusas educadas, a eficiência quase robótica, a forma como ela sempre parecia ter pressa para ir embora. E agora, a recusa veemente a um aumento que mudaria sua vida. Havia uma peça faltando, uma peça crucial que explicaria tudo. Na manhã seguinte, ele estava na varanda às 8 horas, esperando-a chegar. Quando Helena passou pelo portão, ele prestou atenção especial à sua caminhada. Havia uma rigidez sutil em seus movimentos, como se ela estivesse controlando cada passo para não demonstrar fraqueza. Durante o café da manhã, ele tentou uma abordagem diferente. Helena, você tem família? Uma pausa longa antes da resposta. Tenho. Filhos? Outra pausa, ainda mais longa, carregada de uma emoção que ela tentava reprimir. Tenho um filho. Foi a primeira informação pessoal que ela compartilhou em 3 anos. Júlio sentiu como se tivesse atravessado uma pequena fresta na armadura dela. Qual a idade dele? 7 anos. Deve ser uma idade divertida. Crianças dessa idade são cheias de energia. Helena não respondeu. Apenas recolheu os pratos e foi para a cozinha. Mas Júlio viu as lágrimas se formando nos olhos dela antes que ela se virasse. O dia passou com Júlio observando-a ainda mais atentamente. Por volta das 3 da tarde, enquanto Helena limpava a biblioteca, aconteceu. Ela estava em cima de uma pequena escada para alcançar a prateleira mais alta quando, de repente, parou. Apoiou-se na estante, fechou os olhos e balançou perigosamente. Júlio, que a observava de seu escritório, pensou que ela estava apenas tonta. Mas então, ele viu as pernas dela cederem. Helena desabou da escada, caindo no chão com um baque surdo. Júlio correu para ajudá-la. Ela estava pálida, a respiração fraca, inconsciente. Ele a pegou no colo. Ela era surpreendentemente leve e a levou para o sofá. Ligou imediatamente para o serviço de emergência. Não, murmurou Helena, recobrando a consciência alguns minutos depois, ainda desorientada. Não chame um médico. Helena, você desmaiou. Você caiu de uma escada, disse ele, a preocupação em sua voz. Por favor, não chame, disse ela, agora quase gritando. O desespero em seus olhos era aterrorizante. Eu estou bem. Júlio nunca tinha visto tanto pânico no rosto de alguém. Você claramente não está bem. O que está acontecendo? Por que você está se matando de trabalhar? Por que recusa ajuda? Por que tem tanto medo de um médico? Ela começou a chorar. Não um choro contido, mas soluços profundos, de alguém que guardava uma dor imensa há muito tempo. Júlio sentou-se ao lado dela. Pela primeira vez, ela não se afastou. Eu preciso deste emprego, sussurrou ela entre as lágrimas. Não posso perder este emprego. Você não vai perder emprego nenhum, mas precisa me contar o que está acontecendo. Eu não posso, seu Júlio. Não posso falar sobre isso. Ele viu que pressioná-la mais não adiantaria. Ajudou-a a se levantar, insistiu que bebesse um copo d'água e a liberou mais cedo. Vá para casa, descanse. Amanhã conversamos.
Mas enquanto a observava sair, ele tomou uma decisão. Ele ia descobrir o que estava acontecendo com Helena. E ia descobrir hoje. 15 minutos depois, Júlio estava em seu carro, seguindo o ônibus que Helena havia pegado. Sentia-se culpado pela invasão de privacidade, mas a preocupação superava o constrangimento. Ela desceu em um bairro modesto na Zona Leste, muito diferente do luxo do Morumbi. Ele estacionou e a seguiu a pé, mantendo uma distância segura. Helena caminhava com pressa, mas não em direção a uma área residencial. Ela se dirigia a um prédio grande e branco que Júlio reconheceu com um aperto no estômago. O Hospital do Câncer AC Camargo. Júlio sentiu o sangue gelar. 1000 possibilidades, todas terríveis, passaram por sua mente. Helena estava doente? Alguém de sua família estava internado? Ele esperou alguns minutos e entrou no hospital, o coração batendo descompassado. O saguão estava cheio, o que facilitou para ele passar despercebido. Viu Helena se dirigir aos elevadores e apertar o botão do 3º andar. Júlio conhecia aquele hospital. Havia feito doações substanciais para a instituição. Sabia exatamente o que ficava no 3º andar. A ala de oncologia pediátrica. A revelação o atingiu como um soco. Helena tinha um filho de 7 anos e estava visitando a ala de câncer infantil. As peças do quebra-cabeça se encaixaram de uma forma que o deixou fisicamente enjoado. Os remédios caros, a exaustão extrema, a recusa do aumento, o medo de perder o emprego, o pânico ao ouvir a palavra médico. Helena não estava apenas trabalhando para sobreviver. Ela estava lutando para salvar a vida do próprio filho. Júlio se encostou na parede, sentindo as pernas fracas. Durante 3 anos, ele conviveu diariamente com uma mulher que passava pelo pior pesadelo que um pai ou uma mãe pode enfrentar. E ele nunca havia percebido. Enquanto ele se preocupava com fusões e aquisições, Helena segurava o mundo nos ombros, sozinha. Ele olhou para o elevador por onde ela havia desaparecido e tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. Ele ia descobrir exatamente qual era a situação do filho de Helena. E ele ia ajudar, quisesse ela ou não. Porque algumas coisas na vida são mais importantes que orgulho ou protocolos sociais. E uma criança de 7 anos lutando contra o câncer era definitivamente uma delas. Júlio subiu até o 3º andar do hospital com o coração pesado. O corredor da oncologia pediátrica tinha um silêncio que era mais ruidoso do que qualquer barulho. Um silêncio carregado de medo e esperança. As paredes eram decoradas com desenhos infantis coloridos, uma tentativa comovente de trazer um pouco de alegria para um lugar onde a alegria era um recurso escasso. Ele caminhou devagar, procurando por Helena. Viu famílias sentadas em bancos, os rostos marcados pela exaustão, os olhares perdidos no vazio. Nunca em sua vida, cercado pelo luxo e pelo poder, ele havia se sentido tão exposto à fragilidade humana. Foi ao virar um corredor que finalmente a encontrou. Helena estava sentada em uma cadeira de plástico ao lado da porta entreaberta de um quarto. E pela primeira vez em 3 anos, Júlio a viu sorrir de verdade. Não era o sorriso educado e distante que ela usava em sua casa. Era um sorriso genuíno, transbordando de um amor tão intenso que parecia iluminar o corredor sombrio. Mamãe trouxe o livro novo que você pediu. Ouviu Júlio a voz dela, completamente transformada. Era uma voz suave, cheia de vida e carinho. Quer que eu leia para você? Ele se posicionou discretamente onde podia ver o interior do quarto. O que viu fez seu coração se partir. Um menino pequeno e frágil estava deitado em uma cama hospitalar, cercado por aparelhos e tubos. Ele não tinha cabelo, e sua pele tinha a palidez característica da quimioterapia. Mas seus olhos, grandes e escuros, brilhavam ao olhar para a mãe. E havia algo neles que Júlio reconheceu imediatamente. Uma coragem que desafiava a doença. Mamãe, você parece cansada, disse o menino, a voz fraca, mas cheia de preocupação. Seus olhos estão vermelhos de novo. Júlio viu Helena passar a mão no rosto rapidamente. Não estou cansada, meu amor. Estou ótima. Você sempre diz que está ótima, mas eu sei quando você está triste. É por causa do dinheiro de novo? Júlio viu o corpo de Helena enrijecer. Não se preocupe com isso, Lucas. A mamãe sempre dá um jeito. Lucas. O filho de Helena se chamava Lucas. Júlio sentiu uma raiva surda crescer dentro de si. Raiva da vida, da injustiça e, principalmente,
de si mesmo por sua ignorância. Mas mamãe, continuou Lucas, a enfermeira disse que se a gente não pagar a conta hoje, eles vão ter que parar com o remédio novo. Júlio finalmente entendeu a urgência, o desespero. Helena não estava apenas trabalhando para pagar um tratamento. Ela estava lutando contra o relógio para manter o filho vivo. A enfermeira não devia ter falado isso com você, meu príncipe. Deixa que a mamãe resolve. Mas como? Você já trabalha o dia todo e faz doces à noite. Não tem mais horas no dia. A pergunta inocente da criança ecoou pelo corredor como um grito de desespero. Helena abriu o livro e começou a ler, mas Júlio notou que suas mãos tremiam. Ele se afastou e foi até o balcão de enfermagem. Precisava de informações. Com licença, disse a uma enfermeira mais velha. Eu sou o empregador da mãe do paciente do quarto 304, Lucas Mendes. Gostaria de entender a situação. A enfermeira o olhou, reconhecendo a autoridade em sua postura. A situação do Lucas é delicada. Ele tem um neuroblastoma de alto risco. A quimioterapia padrão não estava funcionando. Iniciamos um tratamento com um medicamento importado, uma imunoterapia experimental. É a melhor chance dele. E o prognóstico? Perguntou Júlio, a voz tensa. Com este novo tratamento as chances são boas, mas é extremamente caro. E o plano de saúde dela não cobre. O que acontece se ela não pagar? Perguntou Júlio, temendo a resposta. A enfermeira suspirou. O hospital não pode simplesmente parar o tratamento, mas não podemos continuar fornecendo um medicamento que custa dezenas de milhares de reais por dose sem garantia de pagamento. Teríamos que voltar ao protocolo antigo que não estava funcionando. Júlio agradeceu e se afastou, o cérebro trabalhando a 1000 por hora. Ele precisava saber o custo exato. Voltou para perto do quarto e continuou observando. Mamãe, quando eu sair daqui, a gente vai poder ter um cachorro? Perguntou Lucas. Claro, meu amor. Vamos ter um cachorro, um gato, o que você quiser. E você não vai mais precisar trabalhar tanto. Helena hesitou. Mamãe vai trabalhar o que for preciso para cuidar de você. Mas eu quero que você seja feliz também, mamãe. Você nunca sorri de verdade. Júlio viu as lágrimas escorrerem pelo rosto de Helena. Mamãe é feliz quando está com você, meu príncipe. Não preciso de mais nada. Às 6 da tarde, Helena se despediu do filho. Mamãe precisa ir agora, mas amanhã eu volto cedinho. Você vai dormir em casa hoje? Perguntou Lucas, esperançoso. Vou sim, mentiu ela. Júlio sabia que era mentira. Ele a seguiu discretamente até o subsolo do hospital, uma área fria e impessoal. Ali, em um canto, Helena arrumava um colchonete fino no chão. Ao lado, uma sacola com uma troca de roupa e um pacote de bolachas. Aquilo era tudo o que ela tinha. Ele a observou tirar um caderno e uma caneta da bolsa. Eram contas. Ela calculava, riscava, recalculava. Foi quando ela abriu a bolsa para guardar o caderno que Júlio viu algo que o chocou. Dentro, além do frasco de remédios, havia uma aliança de ouro. Ela a pegou, acariciou com carinho, os olhos cheios de uma dor antiga, e a colocou de volta. Ele entendeu. Era a última coisa de valor que ela possuía, e ela estava se preparando para vendê-la. Ele se afastou em silêncio, o coração pesado. No carro ficou sentado por um longo tempo, processando tudo. Helena não era apenas uma funcionária. Era uma leoa lutando por seu filhote, sacrificando tudo, até as últimas lembranças. E ele, com sua fortuna, estava preocupado com as flutuações da bolsa. Pela primeira vez na vida, Júlio Alencar se sentiu verdadeiramente rico e verdadeiramente pobre. Rico de dinheiro, mas pobre de propósito. Naquela noite, ele não dormiu. Andou pela mansão vazia, pensando em Lucas, em Helena, nas outras famílias no subsolo do hospital. Ele tinha os recursos para acabar com aquele sofrimento em minutos. Mas como fazer isso sem ferir a dignidade de Helena? A dignidade que era, ele agora entendia, a única coisa que a mantinha de pé. Júlio esperou até depois do almoço do dia seguinte para confrontar Helena. Ele precisava do momento certo, um momento em que ela não pudesse usar o trabalho como escudo. Encontrou-a na biblioteca, organizando os livros com sua precisão habitual. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Helena, preciso falar com você. Sente-se, por favor. Ela parou imediatamente, o corpo enrijecendo. Fiz algo errado, seu Júlio? Não, Helena. Você não fez nada errado. Na verdade, eu fiz.
Ele se sentou em uma poltrona e apontou para o sofá. Ela se sentou na beirada, tensa, esperando o pior. Ontem, depois que você desmaiou, eu fiquei muito preocupado. E eu te segui. O rosto de Helena perdeu toda a cor. O senhor me seguiu? Eu sei sobre o Lucas, disse ele, as palavras pairando no ar. Ele viu o exato momento em que o mundo cuidadosamente construído de segredos dela desmoronou. Ela começou a tremer. Eu posso explicar. Você não precisa explicar nada, Helena. Eu é que preciso pedir desculpas. Por 3 anos você trabalhou aqui carregando o maior fardo que uma mãe pode carregar. E eu nunca perguntei, nunca me importei em saber se você estava bem. Helena começou a chorar. Um choro de alívio e desespero misturados. Seu Júlio, por favor, não me demita. Eu sei que devia ter contado, mas eu tive medo. Helena, pare. Respire. Ele foi buscar um copo d'água para ela. Você não vai ser demitida. Nunca. Seu emprego está garantido, não importa o que aconteça. Mas eu menti para o senhor, disse ela, a voz embargada. Você não mentiu, Helena. Você protegeu sua família. Há uma diferença enorme. Ele se sentou ao lado dela. Agora, me conte tudo. E ela contou. A história saiu em pedaços, entre soluços. O diagnóstico de neuroblastoma. A venda de tudo o que tinha. Os 2 empregos. As noites no hospital. O medo constante. Helena, por que você nunca me contou? Eu poderia ter ajudado. Porque eu tinha medo, respondeu ela. Medo que o senhor tivesse pena. Medo que achasse que eu estava tentando tirar vantagem. Eu queria ganhar o dinheiro trabalhando, não pedindo. Isso não seria pedir, Helena. Seria aceitar ajuda. Para mim, não há diferença. Júlio entendeu. Para ela, aceitar ajuda era admitir que havia falhado como mãe. Era uma questão de dignidade. E agora? Como está a situação? Ele perguntou. Difícil. O médico disse que o Lucas precisa continuar com a imunoterapia, mas a conta do hospital está atrasada. Eu não sei mais o que fazer. Helena, eu vou pagar o tratamento do Lucas. Não. A resposta foi imediata e firme. Eu não aceito. Por quê? Porque não é sua obrigação. O Lucas é minha responsabilidade. E se você não conseguir? O que acontece com o Lucas? Ela não respondeu, mas as lágrimas que voltaram a escorrer disseram tudo. Helena, me escute. O dinheiro para o tratamento completo do seu filho, para mim, é o que eu gasto em um relógio. Para você, é a vida dele. Não faz sentido deixar o Lucas correr riscos por causa de orgulho. Não é orgulho, gritou ela. É dignidade. Júlio respirou fundo. Ele precisava encontrar o caminho certo. Helena, posso te contar uma coisa sobre mim? Ela assentiu. Eu já fui pai. Tive uma filha, a Beatriz. Ela morreu aos 6 anos, de um tumor cerebral. Helena cobriu a boca com as mãos. A diferença é que eu tinha todo o dinheiro do mundo. Levei-a para os melhores médicos, os melhores hospitais. E mesmo assim, eu a perdi. Ele lutou contra as próprias lágrimas. Sabe qual é a ironia? A Bia morreu com acesso a tudo, e o Lucas pode morrer por falta de acesso a um tratamento que existe. Quando a Bia se foi, minha vida perdeu o sentido. Até ontem, eu achava que nada mais importava. Mas quando eu vi você e o Lucas, percebi que talvez minha vida ainda possa ter um propósito. Talvez eu possa ajudar uma criança a vencer a doença que a minha filha não conseguiu. Ela chorava silenciosamente. Helena, isso não é caridade. É a chance de fazer algo que realmente importa. Você me deixaria ajudar? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Se eu aceitar, disse ela finalmente, como vou te pagar? Você não vai. Isso não é um empréstimo. Então como vou viver sabendo que devo tudo a você? Ele pensou por um momento. Helena, por 3 anos, você cuidou da minha casa como se fosse sua. Você me deu paz de espírito. Me fez companhia sem que eu percebesse que estava sozinho. Você trouxe vida para um lugar que estava morto. Isso vale muito mais do que dinheiro. Se você não aceitar, eu vou ficar ofendido, porque significa que não me considera amigo o suficiente para me deixar ajudar. Ela riu em meio às lágrimas. Isso é chantagem emocional. Está funcionando? Ela hesitou. Se eu aceitar, tem que ser com condições. Pode falar. Primeiro, continuo trabalhando aqui. Segundo, quando o Lucas ficar bom, quero encontrar uma forma de retribuir. E terceiro, ninguém mais pode saber. O Lucas não pode saber que você está pagando. Combinado, disse ele.
Mas como vamos explicar? Vou dizer que o senhor me deu um grande aumento. Tecnicamente não é mentira. Naquela tarde, Júlio foi com Helena ao hospital. Ele conheceu Lucas, um menino de olhos brilhantes e um sorriso que desmentia a doença. Conversou com os médicos, autorizou o tratamento mais avançado, com tudo o que a medicina podia oferecer. Você é o chefe da mamãe? Perguntou Lucas. Sou amigo dela, respondeu Júlio. Você quer ser meu amigo também? Eu adoraria, disse Júlio, o coração se enchendo de uma emoção que não sentia há anos. 6 meses depois, Júlio e Helena estavam no corredor do hospital quando o médico veio com a notícia. Remissão completa. O Lucas está curado. Eles se abraçaram, chorando de alívio e felicidade. Naquele período, eles haviam se tornado uma família. Júlio visitava Lucas todos os dias. Helena continuava trabalhando em sua casa, mas agora como uma amiga, uma parceira. Lucas, disse Júlio, entrando no quarto com um grande presente. Agora que você está bom, tenho uma surpresa. Ele entregou a Helena uma pasta com documentos. Era a escritura de uma casa pequena, com um grande jardim, perto de um bom colégio. Para vocês. Júlio, eu não posso aceitar, começou ela. Pode sim, é o começo da nossa vida juntos. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Helena, você e o Lucas se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida. Você me ensinou o que é coragem. Quer se casar comigo? Helena, chorando, disse sim. Lucas pulou de alegria. Eba, agora vamos ser uma família para sempre. 1 mês depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima. Júlio criou o Instituto Beatriz Mendes, em homenagem à sua filha e ao sobrenome de Helena, para ajudar outras famílias na mesma situação. Ele encontrou seu propósito. Olhando para Helena e Lucas brincando no jardim de sua nova casa, ele soube que havia encontrado algo muito mais valioso que todo o seu império. Havia encontrado sua família, sua redenção, sua segunda chance de ser feliz. E nas risadas de Lucas, ele podia quase ouvir a voz de Beatriz, dizendo que estava orgulhosa, que estava em paz, e que a vida, afinal, sempre encontra um jeito de florescer novamente.